Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje a gente vai para uma aula EQ-UERJ, um projeto bem legal, né? Não só para quem vai fazer as provas da UERJ de qualquer área, né? Porque exame de qualificação todo mundo tem que fazer, mas para a galera que vai fazer aí a prova de 2022, que vai ser uma prova com 7 questões objetivas, pelo menos até onde saiu no edital, né? E aí essa prova, que vai ser parecida com a prova de 2021, vai ser prova única por causa de pandemia e tudo mais, ela é uma prova que ficou muito parecida com o exame de qualificação. Então, eu acho que vale a pena para todo mundo, né, que vai fazer exame de qualificação mais para frente, que você está já querendo estudar, não vai fazer a prova agora, mas vai fazer em 2023, já fica a dica. Mas quem vai fazer agora em 2022, meu conselho é dar uma estudada bastante nos exames de qualificação, porque a prova única foi muito parecida com o exame de qualificação, tá bom? Então, vamos começar? Se gostar, eu vou pedir para você deixar seu like e, se puder, ativa as notificações, ativa o sininho, que é para não perder nada. Tem muito conteúdo legal, tem muita coisa legal, tem muita questão UERJ pela frente, tá bom? Eu vou começar agora. Vamos lá. Primeira questão, ele vai falar de um ciclo do átomo de carbono. O carbono, né, quando a gente decompõe matéria orgânica, ele é liberado para o meio ambiente. Esse carbono pode virar CO2. Esse CO2 pode ser incorporado aos seres vivos por meio da fotossíntese das plantas e depois pela cadeia alimentar, né? Um herbívoro come lá a plantinha e um carnívoro come um herbívoro. E isso vai acabar chegando na gente, tá? Esse carbono acaba de alguma forma chegando na gente. E é isso mais ou menos que ele está descrevendo aqui. Então, ele vai falar dos átomos de carbono, ele vai falar do caderno de prova, literalmente, o caderno de prova que o pessoal estava trabalhando. Então, ele diz que se esse caderno de prova for decomposto, cada um de nós do planeta, de alguma forma, vai absorver uma quantidade desses átomos de carbono. Ele diz que temos 7,5 bilhões de habitantes no planeta, que esse caderno de prova, teria 90 gramas e 45% dele seria carbono. Ele quer saber quanto que cada um de nós vai incorporar na nossa massa em termos de átomos de carbono. Quantos átomos de carbono cada um de nós incorporaria? Eu tenho o meu caderno, ele tem 90 gramas de carbono, está para 100% do caderno todo, né? E a massa de carbono, 45%. E aí, fazendo essa continha, dá para dar uma simplificada aqui, ó. Dá para a gente dar uma simplificada, ó. Massa vai ser igual a 90 vezes 45 sobre 100. Particularmente, eu simplificaria aqui primeiro. Esse 10 pode passar para cima, então 90 virou 9. 45 vezes 10 a menos gramas de carbono. Cada mol de carbono, 12 gramas, e ele tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, 40,5 gramas de carbono para X. Esse X também dá para dar uma melhorada. Aqui, esse 40,5, na verdade, que é o valor daqui, se eu deixei aqui indicado, se eu não quis fazer a conta, ele pode vir como 9 vezes 45 vezes 10 a menos 1, que multiplica. Isso aqui, ó, eu deixei armado aqui, que é uma outra forma de fazer. Isso aqui vai multiplicar por 6 vezes 10 a 23 e vai dividir por 12. Por que que eu não fiz a conta? Porque eu posso dar uma melhorada, né? Eu posso fazer 1 e 2. E aqui, ó, 1 e 4,5. 4,5, na verdade, é 45 vezes 10 a menos 1, tá? Por que que eu fiz isso? Para facilitar ainda mais a minha vida. Então, o que eu tenho aqui, ó, 45 vezes 45 vezes 10 a menos 2, ó, 45 vezes 45 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a 23. Não fiz conta praticamente nenhuma, só simplifiquei, tá? Isso aqui daria esse valor aqui de baixo, mas como eu te falei, eu estou tentando evitar conta. Quem quiser fazer vai dar esse valor aqui. Mas aqui eu estou deixando armado porque vai ficar mais fácil de fazer a conta depois. Eu sei que esse valor aqui
né, que a gente ou fez a conta ou deixou armado aqui, vai estar para 7,5 vezes 10 a 9 habitantes, eu quero para 1 habitante. Então, se eu fosse só fazer essa conta, armando, né, eu ficaria com y igual a 45 vezes 45 vezes 10 a 24 vezes 1 sobre vezes 10 a menos 2. Teve 10 a menos 2 ali. Aqui embaixo, 75 vezes 10 a menos 1. Então, posso simplificar 10 a menos 1 com 10 a menos 2. Aqui vai dar 10 a menos 1. Posso simplificar por 5, né? Então, se eu simplificar aqui por 5, vai dar 15. Se eu simplificar aqui por 5, vai dar... Não, aqui dá 9, perdão. Aqui dá 9, aqui dá 15. Posso simplificar de novo por 5, então aqui dá 3, aqui dá 9. Posso simplificar, aqui vai dar 1, aqui vai dar 3. E aí, porra, 3 vezes 9 é 27. Quando eu juntar essas potências, eu vou ter 10 a 14. Só para ler... Ah, esqueci do 10 a 9 aqui embaixo. Ah, esqueci do 10 a 9, desse 10 a 9. Esqueci. A hora que eu juntar 10 a 24 com 10 a menos 1 com 10 a 9, eu vou ter 10 a 14, tá bom? E aí isso vai dar 27 vezes 10 a... 2,7 vezes 10 a 14. No final, eu vou ter vai ser essa conta. Mas tenta simplificar a vida, porque você vê que no final das contas as contas ficam fáceis quando você simplifica. Tem gente que quer sair fazendo um monte de conta, o cara quer pegar, fazer 1 milhão de contas. Sério, na UERJ vale a pena simplificar, tá bom? É a resposta. 2,7 vezes 10 a 14. Beleza? Agora, cuidado que aqui, ó, tinha uma resposta que é parecida aqui, hein? Toma cuidado com isso, hein? A UERJ adora fazer isso. Que aí você já acha logo uma resposta que tem aqui e ignora que ainda tem outra conta para fazer, tá? Fique atento. Essa questão aqui, o pessoal tem algumas dúvidas. Por quê? Ele vai falar de 4 estruturas e pede para mostrar os isômeros espaciais geométricos. É a mesma coisa que isomeria cis-trans, tá? É a mesma coisa que isomeria cis-trans. Quem é que tem a capacidade de fazer isomeria cis-trans? 2 tipos de molécula. Moléculas cíclicas ou molécula, ou moléculas com dupla, tá? E aí, de cara, galera, de cara, é um ou outro. Essa molécula aqui, eu tenho um ciclo com uma dupla. Não são as duas coisas juntas. Ou é ciclo ou é dupla. Então, esse pedaço aqui da molécula não me ajuda. Porque é ciclo com dupla. Ou é ciclo ou é dupla. A outra coisa que eu tenho que ver é que quando tem dupla ligação ou cadeia cíclica, nos dois casos, eu preciso ter uma estrutura onde eu tenha R1 diferente de R2. Esses dois grupos aqui tem que ser diferentes. E tem que ter um R3 diferente de um R4, tá? Isso é obrigatório. R1 tem que ser diferente de R2, R3 tem que ser diferente de R4. Então, eu vou continuar analisando essa molécula, porque ela tem uma dupla aqui, mas eu noto que aqui o R1 é diferente do R2, o R1 seria tudo isso aqui, ó. Isso aqui seria o R1. Isso aqui seria o R2. Eles até são diferentes, mas aqui, ó, é um CH2. Então, o R3 e o R4 são iguais. É H2, CH2. Então, essa molécula aqui tá fora. Então, o limoneno foi cortado. Agora, vamos começar a analisar por aqui. Citronelol. Não tem cadeia fechada, tá? Então, tem que analisar a dupla. Quando eu olho para cá, ó, R1, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é o R1. Tudo isso aqui é o R1. E o R2 tem um hidrogêniozinho aqui escondidinho. Esse é o R2. Eles são diferentes. Mas quando eu olho o R3 e o R4, é CH3 e CH3. Então, nada feito. O citronelol vai pelo mesmo caminho, tá? Vai pelo mesmo caminho. Aqui eu só tenho dupla O. Aqui não tem nada, só tem dupla O. Aqui
tem um hidrogênio. Não tem dupla aqui, tá? Então, aqui não tem o que fazer. Aqui eu tenho o R1, que é isso tudo aqui, ó. Isso aqui é o R1. E aqui tem um hidrogênio escondidinho, que é o R2. Eles até são diferentes, mas o mesmo problema, ó. R3 e R4 são iguais, que é metil e metil. Então, agora, no geraniol, vou ter o mesmo problema aqui embaixo, tá? Ó. Esse cara é igual a esse, então não é aqui, porque vai dar o mesmo problema daqui. Mas olha só, esse cara, quando eu olho esse grupo aqui, ele é diferente desse aqui. Então, esse aqui seria o meu R1, esse aqui seria o meu R2. Eles são diferentes. Aqui tem um Hzinho escondido, ó. Tem um Hzinho escondido aqui. E tem esse grupo aqui, que é um CH2OH. Isso aqui é um R3. Isso aqui é um R4. Então, o R1 e o R2 são diferentes. O R1 é o metil, o R2 é essa tralha toda aqui. E o R3 é esse CH2 com OH e o R4 é um hidrogênio. Pô, então beleza. Eu identifiquei só o geraniol tem a possibilidade de fazer isomeria cis-trans. E aí, botando aqui bonitinho, a isomeria cis-trans, ela vai ser fácil de identificar. Por quê? Porque ele vai ter os isômeros cis e trans quando aqui a molécula está aberta, tá, gente? Só para vocês identificarem, parece que eu fechei, mas eu não fechei não, tá? Ela aqui, ó, tá abertinha, ó. Não tem nenhuma ligação aqui, só parece que fechou, mas ela não fechou, tá? Então, quando é que eu identifico o cis e o trans? Eu vou identificar quando grupos que são mais importantes estão do mesmo lado ou grupos mais importantes de lados diferentes. Eu vou até dar uma facilitada aqui, eu vou pegar aqui a borracha e apagar aqui, para marcar os grupos mais importantes, tá? Eu vou marcar de verde quais são os grupos mais importantes. A gente sabe que aqui R1 e R2 são metil e esse grupão todo aqui. Quem é mais importante? O grupão todo. Então, vou marcar o mais importante. É esse grupo aqui, ó. O grupo de maior número atômico ou de maior massa. Nesse caso aqui, esse grandão aqui é o mais importante. Entre o hidrogênio e esse grupo, que é o CH2OH, o CH2OH é o grupo mais importante. E a gente observa que, passando uma linha, né, no meio da dupla, esses dois grupos ficaram do mesmo lado. Então, esse grupo aqui é o cis. Quando eu olho para cá, nessa outra configuração, e ele aqui me deu a configuração trans, tá? Essa configuração que ele me mostrou aqui é a configuração trans, tá? Ele me deu a configuração trans. Eu observo que entre o metil e esse grupão todo aqui é o mais importante. Então, tá aqui, esse grupo é o mais relevante. E entre o hidrogênio e esse grupo CH2OH, esse grupo aqui é o mais importante. E eles aqui ficaram de lados diferentes. Então, a configuração trans, ele me deu a configuração trans. Então, só tem o cis e trans. Então, o composto 3, né, só tem um. Quer dizer, eu aqui botei como se fosse composto 1, 2, 3. Não, gente. Ele só tem um cara que tem isomeria cis trans. Deixa eu corrigir aqui. Ele só tem um cara que tem isomeria cis trans, que é só o geraniol, tá? Eu tava numerando como se fosse 1, 2, 3, 4. Não. Ele só quer um composto, que é só esse aqui. Os outros não têm isomeria cis trans. E aí, a gente aproveitando, a gente pode ver se eles têm isomeria ótica também, né? Para aproveitar para ver se ele tem algum carbono quiral. A gente pode dar uma olhadinha nisso, ó. Carbono de dupla nunca é quiral, tá? Ele não pede, não, tô só dando uma cada aqui. CH3 nunca é quiral. CH2 nunca é quiral, CH2 nunca é quiral, CH2 nunca é quiral, CH2 nunca é quiral. Quando eu olho esse cara aqui, a gente vai ver que ele tem isomeria ótica. Por quê? Olha só, ele tem um CH3, ele tem um hidrogêniozinho escondido, ele tem esse grupo aqui do lado direito e ele tem este grupo aqui do lado esquerdo. Então, ele tem um carbono quiral, que é esse aqui. Então, toma cuidado, porque como ele tem um carbono quiral, quem só isômero espacial não se liga que ele quer isômero geométrico.
pode acabar contando esse cara aqui também. Porque ele tem isomeria espacial. Só não é isomeria geométrica, é isomeria ótica. Esse aqui também, mesmo problema, ó. Ele tem também um CH3 aqui, tá? Tem um hidrogêniozinho aqui. Tem esse grupinho aqui. E tem esse grupinho aqui. 4 grupos diferentes. Esse é o único carbono quiral que ele tem. Mas ele também tem atividade ótica por conta desse quiral aqui. Já esse aqui, eu vou eliminar tudo que não pode ser quiral, tá? Então, ó. CH2, CH com dupla, cadeia com dupla. Nada que tem dupla pode ser quiral, tá? CH3, CH2, CH2. Esse aqui é um cara que não tem condição porque tem dupla. Esse aqui tem dupla. CH3, CH3. Então, esse aqui não tem atividade ótica, tá? Não tem carbono quiral. Mas tem isomeria cis-trans. E a isomeria cis-trans está nesse pedacinho aqui, ó. R1 diferente de R2, R3 diferente de R4, beleza? Lembrando que essa cadeia está aberta aqui, tá? Ela não está fechada aqui. Aqui também, ó, R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Tá fácil de ver aqui, porque o hidrogênio tá longe aqui, né? Tá fácil de ver, mas essa aqui não tem atividade ótica. E essa daqui, eu vou marcar também tudo que não pode ser carbono quiral. Então, CH3 nunca é quiral, carbono de dupla nunca quiral, CH2 nunca quiral, CH3 nunca quiral, carbono de dupla nunca quiral, e aqui nunca quiral, beleza? Porque é carbono de dupla. Mas esse cara aqui tem um carboninho que ele tem atividade ótica e que às vezes vocês têm dificuldade de observar, que é carbono quiral em cadeia cíclica. Vocês às vezes têm dificuldade de identificar carbono quiral em cadeia cíclica. Fê, como é que eu vou ver que esse cara é quiral ou não em cadeia cíclica? Gente, é bem fácil, tá? Primeiro eu vou analisar esse primeiro grupo aqui e esse segundo grupo aqui, que é o hidrogênio. Beleza, 2 grupos diferentes já. Eu preciso de mais 2 grupos diferentes. Como é que eu vou avaliar se os próximos 2 grupos são diferentes ou não, se ele é um ciclo? É fácil. Você vai analisar no sentido horário e no sentido anti-horário. Eu vou olhar de azul claro o sentido horário. Então, saindo daqui, ó, eu passo por um CH2, passo por outro CH2, até chegar nesse ponto aqui, beleza? Agora eu vou analisar de laranja o sentido anti-horário. Então, saindo daqui, ó, eu passo por um CH2, até aqui tá igual, mas eu passo por um CH. Então, o lado que eu ando neste sentido é diferente do lado que eu ando neste sentido. São diferentes. Se são diferentes, esse carboninho aqui também é quiral. Então, eu tenho 3 estruturas com atividade ótica e um grupo com atividade cis-trans. Beleza? Então, fica aí a dica. Ele queria cis-trans, tá? Essa questão aqui acho que é a mais fácil da prova toda. Ele vai falar de vários elementos químicos, ele fala do hélio, do neônio, do argônio, do criptônio, do CO2, do O2. E aí ele pede, dentre os gases citados, e todas as substâncias aqui são gases, ele quer saber qual é a substância composta. Gente, é só você olhar o número de elementos químicos. Para simplificar, número de letras maiúsculas. Quando eu tenho mais de uma letra maiúscula, eu tenho mais de um elemento químico. Então, aqui, ó, simbolizando criptônio, gás nobre, ele é uma substância pura simples. O2, substância pura simples. Gás hélio, substância pura simples. CO2, ele é feito a partir dos elementos carbono e oxigênio, 2 elementos químicos. Portanto, substância composta, mais fácil que isso, impossível. E sim, essas questões fáceis caem na UERJ, acreditem, tá? Não surtem.
Se você pensar que, gente, não é possível, uma prova que vai ser um exame único, pode ter uma questão imbecil dessa? Pode. Não se assuste. Isso é possível, tá? Essa questão, ela meio passeia na física, ela meio passeia na química. Química pode dizer que é dela, física, a gente sai meio no braço com ela, a gente sai meio na porrada. Então, ela vai ser uma questão interdisciplinar, beleza? Ele vai falar de gases ideais. Então, tanto a química estuda os gases ideais, como a física também estuda gases ideais. E aí ele vai dar pressão, temperatura e massa do composto. Tem, inclusive, mais de uma forma de fazer essa questão, tá? Ele pede, nas condições dadas, nessas condições dadas, o volume em mililitros desse composto, tá? Do gás dessa embalagem. Qual gás que ele vai falar? Do gás argônio. Ele vai discutir que o gás em questão é o gás argônio. E aí, como é que eu faço para pensar no gás argônio? Vou lá na tabela, argônio é gás nobre, gases nobres diferente do gás hidrogênio, que é H2, do nitrogênio, que é N2, né? Do oxigênio, que é O2, do ozônio, que é O3. Argônio, como todos os gases nobres, são monoatômicos, tá? Monoatômico. O que que significa? Significa que ele tem monoatômico. Significa dizer que ele só tem um átomo, só AR. Não é ar não, tá? É o símbolo do argônio, pelo amor de Deus. Então, o argônio, ele tem só um átomo. Cuidado, gás hidrogênio, oxigênio e nitrogênio não é monatômico, tá? Gás cloro é diatômico. Fica atento para isso, pelo amor de Deus. E aí ele me deu todas as dicas para PV igual a NRT. Todas elas, tá? Então, eu tanto posso calcular o número de mol primeiro, ou posso colocar direto na fórmula, calcular o número de mol direto na fórmula. Eu vou fazer separado, depois eu vou mostrar como é que seria junto. Então, 40 gramas de gás argônio, de onde eu tirei esse 40? Tabela periódica, tá? Isso aqui na tabela. Lembra que a tabela está na última página da prova, beleza? Então é só você ir lá, olhar o símbolo do argônio, é gás nobre, AR, você vai ver a massa dele. Cuidado com a legenda, tá? Na prova da UERJ é muito comum, tá? Que tem o símbolo aqui do elemento, que o número atômico vem aqui, que aqui vem a eletronegatividade, que a massa vem aqui. Mas pode ser que ele mude. Eu já vi alguns vestibulares que não tá nessa ordem. Tá? Então, tem uma legenda, existe uma legenda, leia a legenda, pelo amor de Deus, tá? Leia a legenda, que é para você não pegar o dado errado. Eu já vi muito aluno fazendo conta com massa no lugar do número atômico e com número atômico no lugar de massa, porque leu errado. Então, dá uma olhadinha na legenda para conferir se realmente a massa está nesse lugar. Na maioria das vezes vem aqui, tá? Então, olhei a massa, ela é para 1 mol, e aí eu tenho 0,16 gramas de argônio para x mol. Minha dica, de novo, gente, trabalhem com notação científica. Esse N armado, eu poderia dizer que é 0,16 vezes 1, 0,16 é 16 vezes 10 a menos 2, e que 40 vai ser 4 vezes 10. Por quê? 16 dividido por 4 dá 4. Esse 10 que está aqui embaixo sobe como 10 a menos 1. E aí dá 10 a menos 3, a conta fica fácil, tá? E aí, pressão, ele me dá, que é um ATM, né? Ele diz aqui para mim que é um ATM. O volume é o que ele quer. O número de mol eu acabei de calcular, 4 vezes 10 a menos 3. O R, tu vai na tabela periódica. Não bota direto 0,082, porque o R de volta e meia corrige esse valor. Volta e meia, ela bota o R lá, ó. Já vou, sim, chamar muita atenção. Então, olha, que tem hora que ela coloca 0,08 e tem hora que ela bota 0,082. Já teve, muitos anos atrás, ela colocar 62,3. Por quê? Aqui ela só fez uma aproximação. Nos dois casos, eu tenho ATM, beleza? A pressão está em ATM, vezes litro. Ah, então o volume vai sair em litro. E cuidado, porque ele aqui pede o volume em mililitro, tá? Por causa do R, o meu volume vai sair em litro. Mol, beleza, eu calculei o número de mol.
E a temperatura obrigatoriamente tem que estar em Kelvin. E ele aqui já me deu em Kelvin. Se ele não me desse em Kelvin, Fê, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar a temperatura em graus Celsius e somar 273 para achar em Kelvin, tá? Isso aqui vai dar a temperatura em Kelvin, mas ele já me deu calculado em Kelvin. Aqui ele vai dar quando ele resolver dar a pressão em milímetro de mercúrio. O resto é igual, litro, mol, Kelvin. Então, já teve prova que ele deu o R como 62,3, porque ele usou a pressão em milímetros de mercúrio. Outra possibilidade de R seria 8,314 ou 8, ou 8,3, aí vai depender da prova. Só que essa pressão estaria em Pascal vezes litro, mol, Kelvin. Então, esse dado do R, ele vai ser dado, tá? Então, vai lá olhar na prova. Vocês, às vezes, estão tão acostumados a usar 0,82, 0,82, que você nem para pensar. E aí, às vezes, o cara bota 0,08 para facilitar a tua conta, tu vai fazer com 0,082, vai dar merda. Então, presta atenção. E aí, só substituir os dados. Particularmente, galera, o que eu faria aqui? Eu aqui tenho duas possibilidades. Ou colocar esse cara como 8 vezes 10 a menos 2. Isso aqui, 3 vezes 10 ao quadrado. Que aí corta, né? E aí você vai ficar com 8 vezes 3 vezes 4 vai dar 96 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 é como se eu dividisse por 1000. Então já sai aqui em mililitro. É só substituir o 10 a menos 3 pelo ml que já sai a resposta, tá? Ficaria assim. Outra forma de você fazer era fazer direto, dava para fazer direto. Eu poderia colocar, ao invés de PV igual a nRT, botar massa sobre massa molar RT. Então, a pressão seria 1, o volume é o que ele quer saber, a massa seria 0,16, a massa molar 40, vezes 0,08, vezes 300, tá? E aí daria a mesma situação. Eu, particularmente, 1 vezes V da V, eu colocaria isso aqui como 16 vezes 10 a menos 2, colocaria 8 vezes 10 a menos 2, colocaria 3 vezes 10 ao quadrado, isso tudo sobre 4 vezes 10. Posso simplificar 1 e 2, 10 a menos 2 com 10 a menos 2, e aí você vai achar a mesma coisa, porque só tem um 10 elevado a 1 aqui, um 10 a menos 1 aqui. Então, esse cara vira 10 a menos 3 e 96, tá? Vai chegar no mesmo lugar, mas você pode fazer direto se você preferir, tá bom? Aí fica a seu critério. Outra questãozinha, essa daqui também é bem facilzinha. Opa, essa aqui é bem facilzinha. Ele fala do hidrogênio metálico. Ele quer produzir hidrogênio metálico, aí ele fala que dá para produzir hidrogênio metálico, né, numa célula de elevada pressão. Aí ele fala de propriedades metálicas. Gente, o que é uma propriedade metálica? Brilho metálico, condutividade, eletronegatividade baixa, capacidade de doar elétron, enfim, tá? Então a gente tem aí várias possibilidades de características metálicas. E aí ele fala que nesse caso, quando eu conseguir produzir hidrogênio metálico numa elevada pressão, ele vai ficar com características semelhantes ao do grupo 1, beleza? E aí, quando eu olhar na tabela, qual é o subnível energético desses elementos? Gente, isso que eu vou mostrar agora tem que estar no sangue, tá? Isso que eu vou mostrar agora tem que estar no sangue. Todo mundo que é metal alcalino termina em NS1, onde N é número do período, ó, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período. Então, ó, N é número do período. Então, ó, 1S1, 2S1, 3S1. Então, todo grupo aqui termina em S1. Se fosse desse grupo de metais alcalinos terrosos, eles terminariam com NS2. Então, eu não tenho o primeiro período, então não existe um S2, tá?
não aqui, beleza? Não aqui, tá? Aí é uma exceção, eu vou explicar porque me dá só um minutinho que eu já vou explicar. Nos metais alcalinos terrosos, eu vou do 2s2 em diante. Por que, que o 1s2 não está aqui? Porque o 1s2 é uma exceção, tá? Você vê que ele está aqui de azulzinho também, porque esse cara ele é gasoso e estável. Então, ele é uma exceção, ele acaba vindo para cá, para o 1s2. Ele é uma exceção, ele é estável. Então, ele se parece mais com gás nobre que com metal. Esses caras aqui são todos metais, com facilidade de perder elétron, com baixa eletronegatividade. E esse cara aqui é pequenininho, esse cara não se liga a ninguém, esse cara já está com dueto completo, não com octeto, mas com dueto completo. Ele é gasoso, enfim, ele tem característica de gás nobre e não de metal alcalino terroso, tá? Mas isso é uma exceção. Você vê que o resto da tabela segue lógica. Essa galera aqui, eu tenho que tomar um cuidado. Essa galera verdinha aqui, ele, embora a gente escreva aqui, né, 2, porque ele está no segundo período, 2P1, 2P2, 2P3, e ele segue a lógica, porque P pode ir até P6, não é isso? Tem P1, P2, P3, então aqui é a lógica, ó, P1, P2, P3, P4, P5, P6. E aí, segundo período, 2P1, 2P2, 2P3. Terceiro período, 3P1, 3P2, 3P3. Quarto período, 4P1, 4P2, 4P3. E assim vai. Só tem um detalhe, tá? Isso aqui não é a camada de valência dele, tá? Isso é o subnível de maior energia. A camada de valência, se a gente perguntar pela camada de valência desse grupo verde aqui, é NS2NPX. O que significa dizer que essa galera aqui, ó, que é do grupo do boro, tem 3 elétrons na valência, porque seria, por exemplo, o boro, 2s2, 2p1, 2 mais 1, 3. Então, essa galera aqui do grupo do boro tem 3 elétrons na valência. A galera do grupo do carbono, 2s2, 2p2. Então, vai ter 4 elétrons na valência. A galera da turma do nitrogênio, 2s2, 2p3. Então, vai ter 5 elétrons no total na valência. A galera do oxigênio vai ter 2s2, 2p4, vai ter 6 elétrons na valência. A galera dos halogênios vai ter um P5 aqui, então 2s2, 2p5, vai ter 7 elétrons na valência. A galera aqui do grupo do neônio vai ter 2s2, 2p6, vai ter 8 elétrons. Quem for do terceiro período só vai trocar o 2s2, 2p1 ou 2p2 por 3s2, 3p1, 3s2, 3p2. Enfim, eu vou mudando o período, mas a finalização é o mesmo. Então, cuidado, esse N aqui é nível, é o período dele, e aqui é a nossa camada de valência. O que está dentro do quadradinho é só subnível de maior energia, mas isso aqui, ó, é camada de valência, tá? E esse grupo amarelinho aqui? Como é que funciona esse grupo amarelinho aqui? Que ele é importante também. Ele é mais chato ainda. Por quê? Isso que está escrito aqui é subnível mais energético. Então, ele começa D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Tem duas coisas importantes para a gente falar aqui. Primeiro, que a distribuição desse cara aqui termina assim, ó. NS2, N-1, DY. E aí temos um problemão. Por quê? A camada de valência dele é separada do subnível de maior energia. Então, isso aqui, ó, é a camada de valência. Então, todo mundo aqui tem camada de valência S2. Todo mundo, tudo que está de amarelo aqui é camada de valência S2, tá? Todo mundo de rosa, a camada de valência é S2. Lembrando que a camada de valência é a camada mais externa. Então, todo mundo de amarelo e todo mundo de rosa, a camada de valência é S2. Qual o problema aqui? É que esses de amarelinho aqui, a camada de valência dele segue o período. Então, essa galerinha aqui, ó, tem camada de valência 4, ele está no quarto período, ó. Então, aqui é NS2, tá? A camada de valência aqui é N, ó. N é nível. Então, isso aqui é nível, tá? Isso aqui é nível. Então, 4S2 para essa turma aqui.
para essa turma do quinto período? 5S2. Para essa turma do sexto período, que inclui os rosinhas. Tá? Lembrando que esses rosinhas aqui, os lantanídeos e os actinídeos, eles, na verdade, são do sexto e do sétimo período. Então, isso que eu vou falar inclui eles, tá? Então, essa galera aqui, ó, vai terminar em 6S2, incluindo os rosinha. A camada de valência desses aqui é 6S2. E a camada de valência desses aqui de baixo é 7S2, tá? Então, isso inclui esses carinhas aqui. Só que o subnível de maior energia dessa turma aqui, ó, é esse que tá aqui. Então, 3 menos, N-1. Então, se ele tá no quarto período, o nível de maior energia dele é 3. Se ele tá no quinto período, o maior nível de energia dele, nível mais energético dele, é 4. Se ele está no quinto período, o nível de maior energia dele, ele está no quinto, o nível de maior energia dele é 4. Se ele está no sexto período, o nível de maior energia dele é 6. Se ele está no sétimo período, o maior nível de energia dele é 6. Então, eu tenho que tomar maior cuidado aqui, porque isso aqui indica a maior energia. Então, se eu pegar, por exemplo, o elemento ferro, o ferro está aqui. Então, o ferro vai ser assim, ó. Vou botar o ferro aqui, ó. Vai ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Então, como é que ele termina? Em 3D6. Esse aqui é o de maior energia. 3D6. E qual é o mais externo? Qual é a camada de valência dele? 4S2, camada de valência, tá? Então, toma cuidado com isso, porque isso vai ser bastante relevante. Aqui você não precisa saber muita coisa, não. Você só precisa saber que esses caras são do sexto período, que esses caras são do sétimo, que esses caras aqui pertencem a esse grupo aqui, que antigamente era chamado de grupo 3B, que agora esses elementos aqui são chamados do grupo 3, tá? Isso é o que você precisa saber, não precisa gravar essa finalização, ninguém vai cobrar isso de vocês, não, tá? Mas você precisa saber desse detalhe. E outro detalhe que vale a pena a gente ficar atento, e aí eu vou apagar aqui porque eu vou precisar rabiscar mais um pouquinho, são sobre esses dois grupos aqui, ó. Esses dois grupos aqui, a posição deles de tabela está ligado à conformação deles, como ela seria. Se a gente seguir o diagrama de Pauling, esses caras aqui, por exemplo, esse primeiro aqui seria o cromo, e esse primeiro aqui seria o cobre, tá? Só para dar um exemplo. Eles, quando eu sigo o diagrama de Pauling, eu vou ver que eles terminam em 3D4 e 3D9, respectivamente. O problema é que essa configuração de D4 e D9, ela é instável. Então, anota isso aí, ó. D4 e D9 são configurações instáveis. Elas aparecem como D4 e D9 na tabela, porque é a posição que eles ocupariam na tabela. Mas isso aqui na vida real quase não existe. Não vou dizer para você que nenhum átomo de cromo pode aparecer em configuração D4 e que nenhum átomo de cobre pode aparecer com configuração D9, mas elas não são estáveis. Então, o que que acontece? Eu vou montar para vocês o cromo e o cobre, e os outros seguem mais ou menos a mesma lógica, tá? Então, o cromo tem número atômico 24, que daria configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3p4. Essa seria a configuração seguindo o diagrama de Pauling. E aí a posição dele aqui entraria como se ele fosse um D4. Só que como isso aqui não é estável, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um elétron do S e vai jogar para cá. Então, na vida real, a configuração desse cara termina em 4s1, 3d5. Essa é a configuração real dele. De novo, não é que nenhum cromo da natureza possa em algum momento estar com configuração D4, mas isso não é estável. Então, 90 ou mais por cento dos cromos vão estar em configuração 4s1, 3d5. A mesma coisa vai acontecer com o cobre. O cobre vai dar o mesmo problema. A diferença é que o cobre ele vai ter configuração
de 29 elétrons. Então, vamos lá, ó. O cobre são 29. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Então, ele ocupa aqui, né? O cobre está aqui na posição de um 3d9. Mas na vida real não é isso que acontece com ele. Na vida real, essa estrutura tem configuração instável. Então, o que acontece com ele é pegar um elétron daqui e migrar para cá. Então, a configuração mais estável dele é 4s1, 3d10. Essa é a configuração mais estável para esse grupo aqui, tá bom? Então, fica aí muita coisa legal, tá bom? Fica atento. No tratamento de sintomas da acidez estomacal, emprega-se hidróxido de alumínio, aqueles remédios para estômago tipo Milanta Plus, saca? O Milanta Plus, que mais? Gavix, que é outro, pode ter. Tem Pepsamar. Ele diz que vai neutralizar o ácido do estômago, que é o ácido clorídrico, com hidróxido de alumínio. Aí ele quer saber qual é a proporção em mol. Gente, primeira coisa que eu tenho que pensar na montagem desses caras. Hidróxido de alumínio. Alumínio com hidroxila. Metal sempre na frente, tá? Alumínio tem NOx fixo, mais 3. A hidroxila, menos 1 sempre. Não deu 0, então eu vou cruzar. Esse cara vai virar AlOH3. Ácido clorídrico, essa terminação hídrico, esse termo hídrico, significa que esse cara não tem oxigênio. Então, é H, cloro. H é mais 1, cloreto é menos 1, então HCl. Então, vou fazer uma reação entre eles dois. Ele quer saber a quantidade de mols de ácido clorídrico que reage com mol de hidróxido de alumínio, formando um sal neutro. O que isso significa? Que tem que tentar, sim, neutralizar todo o ácido e toda a base. Não fica nenhuma hidroxila, nem nenhum hidrogênio ácido sem neutralizar. Vou reagir eles dois, galera. Então, ó, o hidróxido de alumínio com ácido clorídrico. E aí é reação de dupla troca, né? Então, o alumínio se junta com cloro. Fê, por que deu a LCl3? Porque reação de dupla troca não tem mudança de NOx, tá? Então, ó, alumínio com cloro, o alumínio continua sendo mais 3 e o cloreto continua sendo menos 1. Então, vou cruzar aqui da onde surge o LCl3. E a água? Cara, presta atenção. Eu vou precisar balancear isso aqui. Todo o ácido e base da sal e água. Então, para eu poder balancear, para que eu consiga 3 cloros aqui, eu vou precisar de 3 cloretos aqui do HCl. 3 hidrogênios, vou até mudar de cor aqui para tu sacar, ó. 3 hidrogênios, 3H+, com 3 hidroxilas, vai dar isso aqui, ó. 3 de H+, mais 3 de OH-, me dão 3 águas. E aí ele quer a proporção, gente, essa aqui tá muito fácil, porque ele quer 1 mol de hidróxido de alumínio. Já tá aqui, gente. Ó, vou apagar aqui para tu ver como é que já tá na proporção, ó. 1 mol de hidróxido de alumínio para 3 de HCl. Então era só balancear. Era só montar a reação e balancear. O chato aqui é se você não sabe a montagem de compostos, né, galera? Aí é complicado. Outra questãozinha que ela é interdisciplinar, ela pode ser, né, requisitada pela biologia, tá? É essa que ela vai falar de polímero, mas ela também fala de ambiental, então ela pode ser requisitada pela química ou pela biologia. Então, ele quer reduzir impactos ambientais, ele vai fazer um novo plástico, um plástico que ele chama de PHB. Ele diz que esse polímero e aí, ó, é a grande sacada. Ele é produzido a partir do bagaço de cana. Essa aqui é uma parte super importante. Ele diz que ele é produzido a partir do bagaço de cana e que consegue se transformar em CO2 e água quando ele se decompõe no meio ambiente. Aí ele diz que vantagem vai ser essa para o meio ambiente dessa característica específica.
Interfere no ciclo do carbono. Claro que ela vai interferir no ciclo do carbono. É óbvio que a produção disso interfere no ciclo do carbono. Mas a vantagem para o meio ambiente não é isso. Essa parece até uma questão Enem, né? Não é isso que é a vantagem para o meio ambiente. Interferir, porque interferir pode ser para legal ou para ruim. Ele quer uma vantagem. Então, interferir no ciclo do carbono não assumiu se é positivo ou negativamente. Ela pode interferir negativamente. Por exemplo, queima de combustível fóssil de petróleo interfere no ciclo do carbono e não é legal. É uma fonte renovável, isso é interessante. Magnificação trófica, nem pensar, né? Não está falando de um composto que vai ser absorvido e que ele vai ficar resistente naquele organismo. Resistência à degradação, pelo contrário, ele diz que ele se decompõe fácil. Então, composto de fonte renovável, mas essa primeira aqui pode ser uma dúvida de vocês. Porque interferir no ciclo do carbono, ele vai interferir. Mas ele não disse como, se interfere de forma positiva ou negativamente, quando ele quer especificamente uma vantagem, tá? Então fica aí a pegadinha. Essa aqui também é outra questão de soluções, de estequiometria, né? E como, assim, bem típica das questões da UET, são normalmente as questões mais chatinhas da prova. Então ele fala que um laboratório quer preparar 200 ml de uma solução de propanona, que ele vai discutir nomenclatura, tá? Numa concentração 0,2 mol por litro, ele diz que a densidade da propanona pura é 0,8 kg por litro. Ele quer saber qual é o volume de propanona pura para preparar essa solução. Primeira coisa é saber quem é a propanona, né? Ó, prop, 3 carbonos, an, só ligação simples, ona, terminação de cetona. Então, essa é a minha estrutura da propanona. 3 carbonos, com grupamento cetona, lembrando cetona dupla O no centro no meio da cadeia, não na extremidade. Se fosse na extremidade, seria aldeído. Apesar de que eles são isômeros, né? Faz a massa molar, então 3 vezes 12, 6 vezes 1 mais 16, eu encontro 58 gramas por mol. Eu tenho uma relação de que 1 mol são 58 gramas, 0,2 mol para X, porque ele fala que a minha solução é 0,2 mol por litro, beleza? Então, eu sei que 0,2 mol eu preciso de uma massa de 11,6. Aqui dá para trabalhar com 2 vezes 10 a menos 1, a conta fica mais fácil, tá? Você pode, inclusive, deixar isso aqui como 116 vezes 10 a menos 1, se você preferir, para a próxima etapa. Eu quero fazer só 200 ml, então eu tenho 11,6 gramas para 1000, porque ele fala que é mol por litro. Então, eu tenho 11,6 mol para 1 litro. 1 litro é 1000 ml. E eu podia ter colocado 1 aqui, 0,2 aqui? Podia. É porque aqui eu acho mais fácil fazer a conta, tá? Daqui para cá, para quem percebeu, foi uma divisão por 5. Então, daqui para cá eu também posso dividir por 5. E aí eu acho 2,32 gramas para fazer 200 ml. E aí, pela densidade, tá? Pela densidade, eu tenho que... E aí eu tenho só ficar atento às unidades, tá? Eu já tenho o volume em litro, mas eu preciso ajustar, né? Aquele já me dá o volume em litro, eu preciso ajustar isso aqui para massa, né? Porque a minha massa aqui tá em gramas de propanona e aqui tá em quilograma de propanona. O RJ adora uma mudança de unidade, tá? Então fica atento. Então, o que eu tô lendo aqui? Que 0,8 quilos de propanona ocupam 1 litro. Eu não tenho a unidade em quilo, então eu vou trabalhar com a unidade em grama, então quilo é a mesma coisa que 10 a 3, tá? Esse quilo aqui é como se fosse uma multiplicação por 1000. Então eu tenho 800 quilos de propanona ocupam 1000 ml. Eu só preciso de 2,32 gramas e quantidade que eu vou conseguir, então eu preciso de 2,9 mililitros, tá? Porque aqui vai sair em mililitro já, tá, galera? Como ele pede em mililitro, eu já trabalhei em mililitro. Ele fala em 0,8 por quilo, eu já passei para mililitro e a resposta sai direto. Fê, podia ter trabalhado aqui por 1 litro, porque aqui tá 0,8 quilos por litro. Eu poderia ter trabalhado em quilo por litro? Podia.
ter trabalhado em quilo por litro, mas aí você ia fazer uma conta a mais. Então, eu só passei isso aqui para 1000 e vai ficar mais fácil. Eu acho que a conta assim fica mais simples, tá bom? Bom, galera, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa prova não foi uma prova, assim, totalmente simples. A UERJ, de vez em quando, ela é engraçada, assim. Quando ela tinha os 2 exames de qualificação, alguns anos ela fazia o primeiro exame mais difícil para forçar a galera a fazer o segundo. Quando a galera começava a deixar de fazer o primeiro exame, que tinha isso. O primeiro exame vinha mais difícil, o segundo vinha mais fácil. O primeiro vinha mais difícil, o segundo vinha mais fácil. Aí, do nada, ela fazia o primeiro mais fácil, o segundo mais difícil, para a galera voltar a fazer o primeiro exame. Enfim, como a gente agora vai ter prova única, né? Em 2022 a gente vai ter prova única, não sei o que nos aguarda, tá? Vamos treinar aí o maior número de questões possíveis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixe um comentário e eu aguardo vocês no próximo vídeo, que é o segundo exame de qualificação, beleza? Beijos! Ah, segundo de 2019, tá bom? Fui!